Hugo Mota sai desse motim bolsonarista? Débora, boa tarde para você, para o Pedro Venceslau. Ótima tarde para quem nos acompanha. O presidente da Câmara saiu mais enfraquecido do que entrou nesse episódio. Duas coisas ajudam a explicar. O tempo para conseguir viabilizar a desmobilização no plenário da Câmara dos Deputados deixa isso muito claro. Havia uma previsão, a gente estava aqui ao vivo no prime time durante essa obstrução, durante esse motim que aconteceu na Câmara dos Deputados. Havia expectativa de reabertura da sessão a partir das 8h30 da noite. Ele foi conseguir sentar na cadeira de presidente da Câmara, algo que era muito importante e simbólico que de fato acontecesse. Não poderia terminar a noite sem sentar na cadeira de presidente. Isso politicamente era algo crucial, a imagem dele retomando o controle da casa, mas só conseguiu isso a partir das 10 horas da noite. Então, depois de muito tempo, depois de muita tentativa, insistência e alguns fracassos em conversas, em articulações. Vou dar um exemplo disso. Houve uma reunião entre ele, Van Hatten, Caroline Detoni, Sóstenes e também Nicolas Ferreira para tentar chegar a um acordo. Uma reunião que aconteceu no gabinete dele, a portas fechadas. Nessa reunião, Sóstenes questionou a ele sobre o que poderia ser feito. Deixou muito claro que não iria pautar nada que fosse uma demanda desses parlamentares bolsonaristas. Mais especificamente, que não pautaria a anistia uma demanda, uma bandeira desse grupo. Não é uma bandeira nacional, isso fica muito claro, não é algo que é demandado das ruas, mas é uma demanda desse nicho dentro da Câmara dos Deputados. Diante disso, Sóstenes, ao ouvir a resposta, sai da sala, ou seja, se recusa a continuar conversando com o presidente da Câmara dos Deputados, de acordo com os relatos de quem participou dessa conversa. Algo muito ruim para um presidente da Câmara. Então, Sóstenes deixa a conversa e eles passam para uma outra conversa, uma reunião paralela com Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, ou seja, recorreram ao ex para conseguir uma articulação. Um político muito experiente, um político com uma articulação política muito grande, mas que hoje não tem os poderes que um presidente da Câmara dos Deputados tem. E, em tese, não teria as mesmas garantias que um presidente da Câmara poderia passar com o poder que ele tem. Fato é que, diante de uma não sinalização positiva por parte do Hugo Mota, pelo contrário, Hugo Mota deu uma sinalização que desagradou esses parlamentares, ou seja, manteve a coerência do que ele pensa, mas, diante disso, recorreram ao presidente da Câmara dos Deputados anterior ao Hugo Mota, ao Arthur Lira. Nessa conversa com Arthur Lira, qual que foi o acordo? O que foi costurado? Foi costurado, como o Pedro mencionou há pouco, o apoio de progressistas, União e PSD à pauta do fim do foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal, o que é visto como um início de construção para a pauta da anistia. Com base nisso, eles pretendem construir algo mais sólido com relação à anistia, que não tem o mesmo apoio que talvez tenha o fim do foro por prerrogativa de função, porque isso aglutina outros partidos que têm parlamentares políticos no Supremo Tribunal Federal como alvo de investigação e que, com a mudança do foro, se livrariam dessas investigações. Então, isso chama mais atenção dos partidos de centro, algo que a anistia não conseguiu angariar tanto apoio assim ao longo dos últimos meses. Depois disso, depois dessa sinalização de embarque de PP, União e PSD a essa pauta do fim do foro por prerrogativa de função, houve uma flexibilização por parte desses parlamentares que decidiram abrir mão desse motim que vinha sendo realizado, ou seja, por mais que Hugo Mota tenha se mantido fiel ao que acredita, com o diálogo como a primeira opção, a negociação como primeira opção, a busca por um acordo como primeira opção, no final das contas, os parlamentares, diante dessa negativa dele, optaram por conversar com o ex-presidente da Câmara. Isso não é bom. Isso politicamente para um presidente que está na cadeira, que está exercendo o poder, que tem o poder, a garantia para conseguir os pleitos de A, B ou C serem atendidos ou não, mas essa barganha política para negociar, diante de ser preterido pelo seu antecessor,
isso de fato o enfraquece. Então, a demora em reaver o controle da Câmara dos Deputados, do plenário da Câmara, conseguir de fato sentar na cadeira e conseguir, por meio da articulação política, uma saída e, ao mesmo tempo, sendo preterido nas conversas por uma saída que passe por Arthur Lira, o seu antecessor, isso, de fato, enfraquece e foi visto como um sinal de fraqueza por muitos parlamentares que lidaram ontem com o Hugo Motta ao longo do dia. Repito, a imagem de ontem dele sentando na cadeira é uma imagem importante. Não poderia finalizar o dia sem haver aquele gesto simbólico dele retomando o controle. Mas, de fato, demorou e houve uma articulação política, foi ofuscado pela atuação de Arthur Lira.